Apocalipse 17. João diz: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. Neste momento, João é convidado por um anjo para ver a condenação daquela que é a grande prostituta que está assentada sobre as águas. Nós já vimos que as águas simbolizam os povos, simbolizam as nações. E a grande prostituta é aquela religião que, na verdade, se vendeu, abandonou ao Deus vivo, abandonou ao cristocentrismo, a ter Cristo, a ser a noiva de Cristo, em prol de poder, em prol de glória e em prol daquilo que era também o poder de Estado. Vamos prosseguir. Com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Então, esta que outrora fora a noiva do Senhor, agora, porque se vendeu, porque se corrompeu, porque amou mais o poder do que a Deus, ela, conforme diz a palavra do Senhor, se prostituiu com os reis da terra, na verdade, para agradar governos, para receber favores políticos, para ter poder, autoridade, dinheiro. Ela se vendeu aos governantes, aos reis da terra, com esta política e com o envolvimento com a política, na verdade. A igreja, que outrora era a escolhida, que era a noiva de Cristo, agora se torna uma prostituta que negocia com os reis da terra, que negocia com a política, que negocia com o Estado. E os que habitam da terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Então, ao mesmo tempo que ela se prostitui com os reis da terra, ela se relaciona com os governos, ela deixa a sua condição espiritual para tratar daquilo que é a política, ela ainda continua, como diz aqui a palavra do Senhor, embebedando os habitantes da terra com o vinho da sua prostituição. Mesmo assim, ela continua, alimentando nações, alimentando pessoas, com uma religiosidade, mas na verdade alimentando com aquilo que é o que é mais importante no momento e em séculos na alma delas, que é na verdade o desvio de Deus, seguindo após outros deuses. Queridos, a igreja romana, no início, ela era extremamente pura. Ela era a igreja perseguida. E você vai perceber que a partir do ano 310, ela começou a desviar daquilo que era a doutrina de Cristo, os ensinos de Cristo, e você é conhecido. Paulatinamente os desvios, começou a rezar pelos mortos, começou a adotar o uso de velas. Jesus é a luz do mundo. No ano 375, começou o culto dos santos. No ano 404, instituiu a missa com sacramento perpétuo. No ano 431, o culto à Virgem Maria. No ano 500, uso de roupa sacerdotal. Ano 503, doutrina do purgatório.
No ano 600, Bonifácio III se declara um bispo universal, o Papa. No ano 606, foi instituído pela Igreja Católica a obrigatoriedade de beijar os pés do Papa. No ano 754, foi declarada a doutrina do poder da Igreja. No ano 783, foi estabelecida a adoração de imagens e relíquias. No ano 880, foi estabelecido o uso de água benta. No ano 890, foi estabelecido o culto de São José. No ano 993, foi estabelecida a canonização dos santos. Em 1003, a instituição da festa dos fiéis defuntos. No ano 1004, foi estabelecido o celibato sacerdotal. No ano 1076, o dogma da infalibilidade papal, ou seja, Papa não erra. Papa é infalível, logo, ele não pode ser questionado nem contrariado. No ano 1090, eles inventaram o rosário. No ano 1184, houve a instituição da Santa Inquisição, que foi o maior morticínio da face da terra, onde se matavam os hereges, qualquer um que ousasse contrariar, os editos ou as palavras ou decretos do Papa. No ano 1190 se estabeleceram a venda de indulgências, Olha, quando a moedinha cair no gasofilácio, a alma do seu parente que está no inferno será levada para o purgatório. Quem já estudou isso, até na história nós aprendemos sobre isso, A venda de indulgências, começaram a vender perdão, começaram a vender perdão de pecados, salvação de almas. No ano 1200, o pão da comunhão, que é o que Cristo estabeleceu lá na ceia, e o vinho, foi o quê? Substituído pela hóstia. No ano 1215, foi criada a confissão auricular, mas havia um motivo para isso, e mais para frente eu vou explicar para você por que foi criada essa confissão, qual era o interesse por trás do estabelecimento dessa doutrina. No ano 1220 foi criada a adoração da hóstia, que é a missa. No ano 1230 houve a proibição da leitura da Bíblia. Tudo isso, queridos, são os desvios da Igreja Católica. E a proibição da leitura da Bíblia, tudo isso foi instituído pela própria Igreja Católica Romana. No ano 1316, foi instituído a reza da Ave Maria. No ano 1415, eliminaram o vinho da comunhão. Queridos, que perda, porque o vinho simboliza o sangue de Jesus Cristo. E Cristo falou, vocês têm parte comigo, se comerdes do pão e beberdes do vinho. O vinho simboliza Cristo levando sobre si todos os nossos pecados. E foi no ano 1415 que eles eliminaram o vinho. E os católicos não tomam o vinho, como nós, no momento da Santa Ceia, participamos do pão e participamos do vinho. No ano 1517, Lutero então pregou as 95 teses, na porta da igreja de São Pedro como um protesto, indagando todos aqueles desvios, indagando tudo aquilo que estava fora da palavra de Deus. No ano 1546, é estabelecido que a tradição é equiparada à Bíblia. Quer dizer, o que eles criarem e estabelecerem como tradição tem o mesmo valor do que está escrito na Bíblia. Queridos, a Bíblia é a palavra de Deus. E ela, sim, é eterna
irrevogável e se cumprirá, né? Jesus falou: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Mas no ano 1546 foi estabelecido que a tradição da Igreja Católica Apostólica Romana se equipara, tem o mesmo peso, o mesmo valor que a Bíblia Sagrada. No ano 1546 foram introduzidos então os livros apócrifos, porque se você pegar uma Bíblia protestante e você pegar uma Bíblia católica, elas terão alguns livros a mais, ok? Então, foi no ano 1546 que foram introduzidos esses livros apócrifos, que até então não eram considerados, né, pela Igreja pura desde o início. Só no ano 1546 eles acrescentaram esses escritos. No ano 1870 foi estabelecido a infalibilidade papal. Papa não erra. Papa, né, é infalível. 1854 foi estabelecido, né, a doutrina da Imaculada Conceição de Maria. Até então, eles tinham o mesmo entendimento que todo cristão, conforme a Bíblia Sagrada, né, a respeito da pureza de Maria no momento da concepção, mas sim que depois Maria se casou com José e teve filhos, conforme a própria Bíblia Sagrada estabelece. No ano 1908, foi estabelecido que casamento religioso é o único que tem realmente valor, né? Então, foi no ano 1908 que foi estabelecido esse decreto. E em 1950, a ascensão de Maria, né? Porque nós veremos então que o desejo de poder mundano começou a se manifestar em grande escala na Igreja no IV século. Quando o Império Romano deixou de perseguir o cristianismo e fez do cristianismo a religião oficial, então o espírito de Roma imperial passou para a Igreja. Esta deixou de ser uma instituição que dava testemunho de Cristo e tornou-se uma vasta organização autoritária que passou a usurpar para si a autoridade de governar o mundo. Então nós vemos que João vê esta que é a grande prostituta, que está assentada sobre muitos povos. Ela domina sobre muitos povos, sobre muitas nações. Ela se prostitui com os reis da terra, né? Ela tem relacionamento com a política, mas ao mesmo tempo ela embriaga os habitantes da terra com a sua prostituição. Quais são essas prostituições, queridos? São, na verdade, todo este comprometimento da pura doutrina de Jesus em prol de interesses pessoais, como, né, a questão da indulgência, a venda de indulgência em prol de dinheiro, em prol de poder, tudo doutrinas que são criadas com realmente interesses escusos por trás, visando realmente somente aquilo que é a autoridade e o desejo de governar o mundo. Então a prostituição, a prostituta, a grande prostituta, em sentido espiritual, é realmente a igreja idólatra, que tem vasta multidão de deuses. E nós vimos e sabemos a quantidade, né, de imagens que hoje em dia são cultuadas, são veneradas e desviam as pessoas do Senhor Jesus Cristo, desviam as pessoas do Salvador, criam-se vários mediadores, criam-se vários intercessores, sendo que a Bíblia Sagrada diz: há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o justo. E isso está na Bíblia Católica, no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Versículo 3.
João diz: e levou-me em espírito a um deserto. Então João é levado em espírito até um deserto. E ele vê uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmias, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Nós vemos então agora que essa mulher, essa prostituta, que está sentada sobre uma besta de cor de escarlata, cheia de nomes de blasfêmias, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Ora, queridos, essa é a própria descrição do dragão que nós vimos lá no começo de Apocalipse e da besta leopardo, que é o anticristo. Ele tem o quê? 10 cabeças, 7 cabeças e 10 chifres, que nós vimos lá no comecinho do livro de Apocalipse. Esta besta, essa mulher, essa prostituta, ela estará como assentada sobre a besta. Então, na verdade, o poder político se ajunta ao poder religioso. Vocês lembram lá do pé de ferro com o pé, ao mesmo tempo que era ferro, ao mesmo tempo era lodo, lama, porque na verdade é a política com a religião. Então, na verdade, haverá o quê? Um ajuntamento desta igreja que está afastada, na verdade, né, daquilo que é o princípio pleno de Deus, por interesses escusos, por interesses mundanos, com o anticristo, que é, na verdade, essa besta de cor escarlate, que é o próprio dragão, que é o próprio anticristo. E a mulher, que é a prostituta, que se vende por poder, terá, na verdade, né, essa manipulação sobre também o anticristo e esse acordo junto com esse poder corrupto que virá sobre o mundo. Queridos, versículo 4. A mulher, que é a prostituta, que é a religião que se vendeu, a religião que se relacionou com a política, que se envolveu com o Estado. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundícia das suas prostituições. Então essa prostituta, hoje, e por esses envolvimentos, ela se tornou alguém com grande poder e se tornou alguém com muito ouro e se tornou alguém adornada com ouro. Se vocês se lembraram dos motivos que fez Lutero, né, se revoltar com aquilo que era, né, o andamento da Igreja Católica Apostólica Romana, foi a quantidade de ouro da Catedral de São Pedro. E ele disse: se venderem esse ouro, acabarão com a fome. Por que não se vende o ouro da Catedral de São Pedro? Tamanho são os adornos e o ouro. E realmente essa prostituta, por todo o seu comércio, por todo o seu relacionamento com a política, e nós desenvolveremos alguns exemplos e veremos o porquê que diz que o cálice de ouro dela está cheio de abominações e de imundícia da prostituição que ela cometeu, e nós veremos alguns feitos, alguns papas, a história real, e é fato, que veio de séculos em séculos, a partir, na verdade, do 4º século, a Igreja começou então a decair plenamente e ir pelo caminho da devassidão. Então perceba que João vê ela vestida de púrpura, né, que é brilho, né, e de escarlata. Queridos, escarlate originalmente é a cor do diabo,
Está lá no capítulo 13. Tornou-se agora a cor do comunismo ateu. O exército vermelho, o território vermelho, a praça vermelha. As hostes do diabo se organizam para manipular exércitos humanos. E essa besta, esta prostituta, que se envolve, na verdade, está sob, né? Está ali, na verdade, por trás, né, daquele que virá, que é a besta, que é o anticristo. Ela está com púrpura, com brilho, com poder, com status, com escarlate, que é, na verdade, essa ação do comunismo ateu, adornada com ouro, que é todo o adorno, que está muita riqueza, muito dinheiro, e nós entenderemos por quê, baseado na história, pedras preciosas, pérolas e na mão o cálice de ouro cheio de abominações. Então, o que essa igreja tem em mãos não são frutos bons mais, mas há um cálice cheio de abominações e de imundícia por causa de toda a prostituição que ela cometeu no decorrer dos séculos, no decorrer dos anos, a partir do 4º século. Em grande escala, a igreja começou realmente a decair espiritualmente. Queridos, desde 754, o ano 754, os papas eram governantes civis de um reino chamado Estados Pontífices, que incluíam grande parte da Itália, sendo Roma a capital. Muitos papas haviam se interessado mais em alargar as fronteiras, a riqueza, o poderio desse reino, do que em promover o bem-estar espiritual da igreja. E muitas vezes se prevaleceram da posição espiritual de chefes da igreja para aumentarem o poder secular. Patentearam a corrupção papal, tanto no governo secular quanto no espiritual. Era proverbial o desgoverno papal em Roma, a venalidade dos funcionários, a frequência dos crimes, as zonas de meretrício, a extorsão de dinheiro aos visitantes da cidade, dinheiro falso, loterias. E nós veremos, queridos, alguns papas, desde o início, o histórico deles, e eu quero que você vá no Google pesquisar sobre eles, para você ver que tudo isso é fato, é história, e é o que realmente veio reerguendo anos após anos, né, na verdade, escrevendo a história desta que é a prostituta, a meretriz que o Senhor diz que se vendeu e o abandonou. O primeiro papa considerado pelos historiadores é Leão I. No ano 440 até 461 ele reinou. E esse Papa Leão afirmou que, por disposição divina, ele era o primaz de todos os bispos, e ele obteve do imperador Valentiniano III o reconhecimento dessa pretensão dele, que ele era o primeiro acima de todos os bispos. Então, ele se proclamou senhor de toda a igreja. Ele advogou para si só o papado universal. Disse que resistir à autoridade dele era ir direto para o inferno. Ele defendeu a pena de morte para os hereges. Hilário, que foi outro papa no ano 461, Simplício, outro no ano 468 até 483, era o papa quando o Império Ocidental se extinguiu, no ano 476. Esse fato deixou os papas livres de autoridade civil. Os vários e novos reinozinhos dos bárbaros, em que o Ocidente ficou dividido, deram aos papas a oportunidade de fazer alianças vantajosas e, gradualmente,
o pontífice veio a ser a figura dominante no Ocidente. Embora Gregório I tenha sido realmente um verdadeiro papa, no ano 590 a 604, ele é considerado realmente o papa verdadeiro. Ele surgiu num tempo de anarquia política, de grande perturbação pública por toda a Europa. Ele era um homem bom, um dos mais puros e melhores, incansável nos seus esforços, por justiça em favor dos oprimidos, de caridade ilimitada para com os pobres. Se todos os papas tivessem seguido a linha de Gregório I no ano 590 até 604, a história seria bem diferente do que ocorreria com o papado. Ele trabalhou incansavelmente pela purificação da Igreja. Ele depôs bispos negligentes ou indignos. Ele se opôs zelosamente à prática da simonia, que era a venda de cargos. Ele exerceu muita influência no Oriente, se bem que não reivindicasse poder nenhum sobre si. O mais tenebroso período papal foi a partir do ano 867. O Papa Adriano II estava no poder até 872 e depois o Papa João VIII, do ano 872 a 882, e o Papa Marino, de 882 a 884. Com estes papas começou o período mais tenebroso do papado, de 870 a 1050. Os 200 anos entre Nicolau I e Gregório VII é chamado por certos historiadores a meia-noite da Idade Média. Por quê? Porque esses papas desenvolveram todo tipo de suborno, corrupção, imoralidade e derramamento de sangue. Eles fizeram dessa época o mais negro capítulo de toda a história da Igreja. A partir do ano 904, é chamado do domínio das meretrizes. Com Sérgio III, inicia-se então o tempo da pornocracia ou domínio das meretrizes. Por quê? Porque havia muita imoralidade sexual, havia muita prostituição. Isso, queridos, nós estamos falando dos papas, ok? Muitos filhos bastardos que nasciam e nesse momento eram colocados no poder, né, esse tipo de papa. Então, um após o outro ia ocupando o cargo, né, o lugar, o trono, né, se tornou literalmente uma cova de salteadores. Então, nesse momento, o Palácio Pontifício se tornou uma cova de salteadores e é conhecido então pela pornocracia, devido ao grande índice de imoralidade daqueles que ocupavam o poder. O Papa João VII, que fez parte, né, houve vários, Anastácio III, Lando, João X, Leão VI, são vários, mas João XII, que era o neto de Marósia, ele foi réu de quase todos os crimes. Ele violou virgens, viúvas da alta e da baixa classe. Ele viveu com a amante do próprio pai. Ele fez do palácio papal um bordel e ele foi morto em mais um dos seus casos imorais. O abismo da degradação papal continuou e agora era Leão VIII, João VIII, Bento VI, queridos, é uma lista interminável. Bonifácio VII, no ano 984 agora, ele assassinou o Papa João XIV.
e ele se manteve no trono papal, manchado de sangue, por meio de pródiga distribuição de dinheiro roubado. O bispo de Orleans, referindo-se a João VII e Bonifácio VII, João XII e Bonifácio VII, chamou esses papas, Leão VIII, João VII e Bonifácio, João XII e Bonifácio VII, o bispo de Orleans chamou eles de monstros de crimes, cheiravam a sangue e imundícia, anticristos que estavam sentados no templo de Deus. Então você tem noção de como foi ano após ano? Nós estamos no ano 984. Eu estou pegando só algumas histórias e vocês vão ver algumas outras que realmente isso construiu, queridos, e veio ano após ano, né? Por isso que a Bíblia diz, né, que o cálice está cheio de abominação, assassinatos e imundícia. Bento VIII, ano 1012 agora, é o Papa Bento VIII, ele comprou o ofício de Papa com patente suborno. E isso se chama simonia, quer dizer, a compra ou venda de ofício eclesiástico por dinheiro. Então, chegou esse tempo agora. Passou-se o tempo, né, do domínio das meretrizes, agora chega o momento do poder do dinheiro. Cada época, uma época. Uma época da prostituição que prevalecia, outra época do dinheiro que prevalecia. E essa época da simonia deslancha por muito tempo, que é a compra e venda do ofício eclesiástico. João XIX, no ano 1024, comprou o pontificado. Ele recebeu as ordens do clero num dia só. Ele era um homem totalmente leigo. Bento IX, no ano 1033 até 1045, ele ficou no poder. Era uma criança de 12 anos quando foi feito papa, mediante uma negociata com as famílias poderosas que governavam Roma. Ele ultrapassou João XII em iniquidade. Ele cometeu assassinatos, imoralidades à luz clara do dia. Ele roubou peregrinos sobre os túmulos dos mártires. Ele cometeu crimes hediondos e o povo acabou expulsando ele de Roma. Gregório VI agora toma o poder, ano 1045, e ele comprou também o pontificado. 3 papas rivais estavam contra ele e disputando o lugar. Em Roma, enxameavam os assassinos assalariados. Violava-se a virtude de peregrinos. Até as igrejas eram profanadas com derramamento de sangue. Clemente II, então, no ano 1046, se torna o Papa. Ele foi designado Papa pelo imperador Henrique III, porque não se achava um clérigo romano livre de contaminação ou da simonia ou da imoralidade. A situação estava revoltante e estavam clamando realmente por uma reforma. Damaso II, no ano 1048, tomou o poder papal. Altos protestos houve contra a torpeza e a infâmia pontífice. E esses clamores agora estavam pedindo uma reforma e vem então Hildebrando. Esse homem Hildebrando era um homem sem muita postura, no sentido físico, sem aparência, mas ele era realmente alguém que trouxe a idade áurea para o papado, né? Ele agiu realmente com justiça, com dignidade. Ele controlou os 5 papados que vieram depois dele, colocou realmente pessoas aptas, pessoas realmente dignas no poder, realmente preocuparem justamente a função de papas, né? Representantes
da palavra, divulgadores da palavra na terra. E ele passou então aquela alçada que estava nas mãos dos imperadores, então de escolher quem era o novo papa, agora seria votada pelos cardeais.